Olá, salve! Aqui é Érico San Juan, caricaturista, e hoje, para quem está vendo a gente em live, ao vivo, né? Nesta live, né? A gente está fazendo a nossa 16ª live das quartas-feiras, às 9 da noite. É uma 16ª live, a 16ª semana consecutiva, né? Mas com cara de 15ª, porque de alguma maneira é a 15ª live. Por que eu tô tirando uma live da conta total aí? Que a gente já totalizou 4 meses de lives, né? A nossa primeira live foi no dia 21, se não me engano, depois eu confiro direitinho, mas foi em abril, no final de abril desse ano, né? Muita coisa mudou até esse mês de agosto, né? A gente teve e está tendo ainda os efeitos da pandemia, mas no que diz respeito às nossas lives, a gente conversou com muita gente legal das artes, gente da música, gente dos quadrinhos, gente do jornalismo, né? Então rendeu papos bem interessantes, assim, eu espero que vocês tenham gostado, né? E com gente que tem muito a dizer sobre as áreas que atuam, mas também os seus interesses de uma maneira geral, né? Que juntando toda essa gama aí variada de propósitos e de intenções e de ações e de muita atividade, a gente conseguiu formar um mosaico rico aqui de, 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 de ideias, de pessoas realizadoras que com boas intenções, bons propósitos e bons papos principalmente, né? Para a gente fazer essas nossas lives aqui das quartas-feiras. E agora a live de hoje a gente está encerrando o que eu estou chamando de primeira temporada, né? E aí voltando o que eu estava dizendo, por que essa seria a 15ª live? Porque hoje a gente está recebendo o convidado da nossa primeira live de abril último, né? No mês de abril, no último mês de abril. E que por atrapalhadas de gente que não é muito íntima das tecnologias, né? E talvez muita gente tenha tido esse problema com lives, né? No começo, a gente não tinha um traquejo e a gente não conseguiu gravar a primeira live. Então agora a gente já está meio que fazendo justiça para o nosso primeiro convidado, né? Então estamos retomando uma live com o nosso primeiro convidado. Ele já entrou e eu já estou falando demais. Já vou acenar e já vou incluí-lo aqui na nossa conversa aqui. Com vocês, vamos a vocês, o Bendito, que acho que sou eu, e o Grotesco, que é como ele se classifica, né? Ou classifica o personagem dele. Boa noite, Lucas Libânio. Opa, boa noite. Eu tava só esperando mesmo. Eu fico fazendo essa introdução, às vezes Não, mas, talvez muito longa para os padrões da comunicação atual, né? não, mas eu acho boa, né? Eu acho bom situar, né? Tem que ter um certo dinamismo para prender o pessoal, né? Porque afinal, uma live são duas pessoas conversando, né? É basicamente É, isso. Então, assim, basicamente. o papo pode ser interessante, como o papo pode ser chato. Então, é, a introdução é importante até para a pessoa que pega no meio, sei lá, né? E as pessoas que vão assistir depois, né, vão assistir a sua introdução completa, né? Eu acho que é válido. Né? Por enquanto só tá a É. gente, não entrou ninguém, não. Pelo que eu vi aqui. Então vamos fazer uma introdução parte 2. Não, pode fazer uma Os, introduçãozinha aí. Agora entrou aqui o Sérgio. Aí você faz uma os, introdução, tá valendo agora. é, boa, bem-vindo, Sérgio. O Sérgio, com quem eu vou conversar amanhã, quinta-feira, às 8h30 da noite, no Instagram, sergio.sa.58.
Hoje a gente está encerrando, como eu falei, a primeira temporada das lives, né? Então aí amanhã eu nem vou ter tempo de sentir saudade, porque o Sérgio já me convidou para uma live em que eu vou falar sobre vida e obra, né? Então não vai dar tempo nem de sentir saudade dessas lives aqui. Mas hoje a conversa é comigo, claro, o pessoal que vai interagir com a gente e com o nosso amigo Lucas Libânio. E eu já vou, Lucas, já vou fazer a primeira questão, que é a seguinte. A gente já vai entrar, claro, no seu trabalho e é uma conversa solta, né? Primeiro lugar, a nossa live, a primeira live que não foi gravada, né? Ela foi feita no mês de abril, no final do mês de abril, né? Sim. E tava todo mundo meio que começando a fazer essa coisa de lives, né? Eu pergunto a você, quais são as mudanças ou a mudança que você percebeu, que você sentiu, de abril para cá? Pode ser em Você está qualquer falando aspecto aí. Qualquer em todos aspecto os que você aspectos? quiser. Tudo. Nossa, assim, eu vou te dizer assim, eu não sou um cara baladeiro. Então, assim, para É, mim a diferença foi principalmente por causa da minha filha. Então, ela sente muita falta de ir na escolinha. Então, você tem uma criança em casa o tempo inteiro, né? O seu é, planejamento muda completamente, né? Então, assim, quando a criança ela tem as atividades, ela gasta energia nas atividades. Quando ela está em casa o tempo inteiro, ela tem que é, gastar energia com você. Isso é uma coisa que eu reparei. Eu reparei que no começo o pessoal tava mais receoso. Agora eu já vejo uns caras meio valentes, sabe? Já, dependendo de onde você vai, que se não tem um controle na entrada, o cara tá valente mesmo, já tá a galera lá aglomerando mesmo, como se nada é, tivesse acontecido. Né? Isso aí eu reparei. Eu sou um cara que eu não tenho problema nenhum em ficar em casa. Não tenho problema nenhum mesmo. Eu sinto falta de coisas básicas, andar na praça, tomar um café numa cafeteria, né? Então, é, assim, é, mas não necessariamente a pessoa que ela tem o hábito de sair sempre, de sair de noite, essas coisas, eu acho que provavelmente está sentindo mais. E o que eu é, reparei. Então vamos falar das lives também, que eu reparei que o pessoal foi melhorando e foi fazendo mais constantes. Eu acompanho de alguns colegas, não dá para acompanhar muitos, porque eu tô com a pequenininha o tempo inteiro do meu lado. Então, às vezes eu entro, aí ela me chama, às vezes eu assisto 10 minutos de uma, que às vezes me é, interessa. Às vezes eu coloco na fila para assistir depois, mas eu vou assistindo em doses homeopáticas, né? Que alguns realmente é. duram muito tempo e tem bastante assunto, né? Sempre tem alguém que me interessa ou algum amigo meu, mesmo que eu já conheça as histórias que o cara vai contar, eu gosto de ver o cara contando. Então, isso foi, É. eu acho que as pessoas foram também pegando jeito, né? E sentindo, nossa, isso aqui a gente pode fazer isso mais, a gente pode chamar mais gente, essa dinâmica funcionou melhor, né? Parece que como que nem quando a televisão começou, né? É, eu acho, e até nesse sentido, né? Parece que tá sendo feita, as lives uma experimentação. Eu percebo que o respeitável público, né? Eles meio que eles aceitam essa coisa de ser uma coisa muito espontânea, muito natural. Então, assim, vamos dizer que não é o termo correto, talvez, né? Não define direito, mas acho que o público perdoa o que nós talvez possamos classificar como falhas, né? Então, por Porque exemplo, aí, ó, pode falar. às vezes entra um pessoal aqui que eu conheço, né? A gente não tem uma mega audiência de milhões, mas a gente tem uma audiência, assim, de gente que acompanhou o nosso trabalho de alguma maneira, né? Então eu É, vejo é, muito, além de colegas, eu vejo muito ex-aluno meu entrando, né? Que acompanhou meu trabalho na época que eu lecionava, né? Então alguma coisa eu deixei para o cara ter interesse de ligar numa live para ficar me vendo falar, que às vezes até coisa que eu já falei em aula, né? Porque a gente vai dar aula, às vezes a gente tem que dar algum exemplo, coisa do tipo. A família, minhas irmãs entraram aqui também. é.
Então, completando, o que eu percebi foi realmente isso. É mais ou menos igual o início da televisão, que se gravava no auditório, aquela coisa. O cara vai melhorando. Melhora o cenário, antes era muito tosco. Melhora a pintura do É, fundo. Melhora o posicionamento dos atores. Então, é isso, né? A gente vê que a coisa vai pegando. O cara melhora um pouquinho da transmissão. Ah, não, aqui tá pegando melhor. Né? Então, a gente vai. é. E o pessoal tem até paciência, até aquela primeira nossa que ficou caindo, e o pessoal ficou firme e forte lá. Né? Então, a gente até agradece muito a pessoa ter ficado Pô, ali até o sim. final, né? É. Hoje a gente foi mais esperto, fizemos um testezinho antes, né? Então, hoje as coisas vão correr mais legalzinho. O Júlio Magá, meu amigo, também entrou aqui. Inclusive, a gente está Boa, combinando de fazer uma outra já com um tema pré-definido, né? A gente boa, vai. boa. Não sei se é para falar, mas eu vou falar. A gente combinou de fazer uma live para falar sobre quadrinhos para criança ou com crianças, né? Tirinhas com crianças. Então a gente se propôs a fazer uma live. A gente ainda vai marcar esse mês mesmo. Boa. Mas aí é um tempinho para a gente ir pensando e buscando material para mostrar para o pessoal, né? Que é uma coisa que ele faz muito bem. Eu faço algumas coisas com crianças, mas o meu foco realmente é fazer. Eu não posso nem dizer que eu faço quadrinho para adulto, mas meus quadrinhos eles não são direcionados para criança, não tem problema as crianças lerem. É que assim, eu achei legal você falar também, Dudu. As lives também são uma obra em progresso, né? Então tem muito do que você falou. As pessoas vão descobrindo o modo de fazer, porque é uma coisa tão inédita e não tem antecedente disso. É descobrir fazendo. E só uma curiosidade, né? A gente está fazendo, acho que meio num espírito que norteava, por exemplo, em outros tempos, o fanzine, uma coisa espontânea, É, aquela sim. coisa do cara querer, o cara querer fazer, ter aquela gana de fazer, e não que ele fizesse de qualquer jeito, ou que não tivesse talvez algum planejamento, mas é uma coisa muito visceral, né? E eu vejo que E a muita gente live é não pode assim. dizer Por que é isso a que até. mesma coisa de uma entrevista, por exemplo, porque a entrevista não tem Pois um é, entrevistador e um entrevistado. A live, normalmente as é, pessoas trocam ideia, né? A gente tem programa de exatamente. debate, mas é completamente diferente. Né? As lives que eu tenho visto, em geral, às vezes tem o foco, que é o cara que é convidado, mas aquela pessoa ela troca ideia com os outros ou com quem convidou, né? Que é o nosso É. caso aqui também. Também, porque assim, eu confesso que eu sou Caxias, entende? Então, tipo, a minha ideia no começo, por mais que a gente descubra uma dinâmica própria, né? Porque cada pessoa é diferente, por mais que você tenha uma limitação de tempo, isso e aquilo, vai ter os assuntos que eu, Érico, vou querer abordar. Por mais que seja uma conversa solta, eu fiz a lição de casa, eu vou entrar numa live sem saber, porque muitas vezes a coisa da entrevista, o cara que é o profissional da entrevista, muitas vezes ele quer saber de você, não para transmitir para o público dele o que você faz, mas porque ele mesmo não sabe, ele não É, estuda. Então isso é um absurdo, né? E assim, até vou citar o Sérgio aqui, até fazendo uma propagandinha no meio da live que não é ainda a minha lá com ele, né? Mas assim, o Sérgio Sá, eu até tenho que tirar o chapéu, tenho que citá-lo, porque ele é um dos raríssimos, e você sabe disso, que você também deu entrevistas ao longo de sua vida, de vida e obra. E geralmente a gente dá entrevista para coisas pontuais, projetos pontuais, né? Que a gente faz. Então a gente é uma espécie de um release ambulante quando a gente faz um projeto, faz um normalmente quando vai livro, chegando né? perto de Comic Con, eu vejo alguns É, canais que divulgam quadrinhos procurando para fazer entrevista. Né? é, Normalmente não é uma coisa assim ao vivo, normalmente o cara manda e pede para eu gravar as respostas ou é, por escrito para ele publicar no site. Né? Você percebe realmente quem fez o dever de casa e quem não fez. Né? Tem gente que e realmente pega um gabarito e manda o mesmo para todo mundo. E tem gente que realmente faz umas perguntas. Você fala assim, o cara está perguntando isso aqui, ele realmente já viu alguma coisa que eu faço.
Exatamente. A gente percebe, né? E o Sérgio, eu tenho que dizer isso embora eu ache que na maioria dos casos é uma obrigação profissional saber o mínimo com quem ele vai falar, né? Da pessoa que ele vai falar. Mas eu fiquei besta, fiquei admirado que a gente tem os nossos canais de acesso de YouTube, Instagram e tudo. Aí eu tenho lá o meu canal do YouTube que não é nem uma coisa ativa com relação a colocar conteúdo de vídeos para o YouTube. Talvez um momento ou outro, como eu recentemente comecei a fazer os videozinhos dos 30 anos lá de desenho, né? Então são coisas, conteúdos específicos. Mas em geral eu uso como se fosse um portfólio audiovisual, né? Então aí tem as coisas lá, as caricaturas lá do quadro lá para Jovem Pan, pro Conversa na Pan lá do Patrick Santos, com as caricaturas, as entrevistas que a gente dá para canal de YouTube ou canal de local, ou rádio e tal e coisa, né? E o Sérgio me falou uma coisa que eu fiquei embasbacado, pensei, um cara do jornalismo diário ou de internet, que é minuto a minuto, jamais faria isso. Ele falou, eu fiquei meia madrugada vendo tudo do seu canal do YouTube. E não é meia dúzia de vídeo que a gente tem 100, 150, né? Pode ser um minuto cada um, mas é um puta tempo. É um tempo Não, razoável é para uma uma coisa pessoa. engraçada, né? A gente senta na televisão e assiste um filme de 2 horas. Você tá no Então, sofá, você assiste. Mas quando alguém te manda um vídeo e ele dura mais do que 2 minutos ou 1 minuto, você vai ficando meio assim, sabe? Pô, essa porcaria não termina logo. Eu acho que até pela posição que você fica ali, e como as pessoas mandam muita coisa, né? Porque o que é é, interessante para uma pessoa nem sempre é para você, mas o cara manda para todo mundo, né? é, Então, quando aquele conteúdo, esse conteúdo que é consumido na internet, ele não pode ser longo. Não pode mesmo, esse é. que circula. Porque eu já percebo, às vezes a pessoa fala assim, olha isso aqui que é engraçado. E você começa a ver e o negócio demora. Né? Demorou mais de 1 minuto, você já fica assim, meio, puta merda. Né? Não, então você senta, você assiste um filme no cinema de 3 horas, você assiste um filme na televisão de É. 3 horas. Eu acho que é muito o comportamento de quem está usando a internet, ou pelo menos eu sou assim. Né? Às vezes eu escuto coisa no YouTube, eu boto o YouTube muito mais para, às vezes, entrevista ou notícia, uma coisa ou outra, né? Algumas É. lives que o pessoal depois coloca, eu não vi na hora, que é uma coisa que eu fico escutando, é como se fosse um rádio. Coisa que eu tenho que ficar Exatamente. olhando para a tela do computador, elas realmente me irritam um pouco, sabe? Eu não tenho esse comportamento de ficar assistindo coisas no computador. Né? Eu tenho muito mais de É, escutar. Né? É como se fosse um rádio porque. mesmo. Aquelas lives que às vezes eu escuto lá, é como se eu estivesse escutando rádio. Eventualmente a pessoa fala assim, não, meu trabalho aí mostra. E eu olho para a tela para ver o que ele está mostrando. Mas é uma coisa que ela fica ali de fundo, sabe? É, Né? Enquanto eu estou é, trabalhando, eu escuto aquilo lá, dá para fazer isso, né? É uma coisa que dá é, para fazer. é, A imagem ela não precisa da total atenção como por exemplo, um filme. Pelo menos eu acho que deveria ser, né? Se você senta para assistir um filme é é. para você apreciar tudo que está ali na tela, um desenho animado ou o que quer que seja. Pelo menos eu É, sou assim. e. Porque tem o seguinte, né? E. Aliás, é até uma coisa que eu vou começar a fazer a partir da semana que vem. E eu vejo que, não sei, pelo menos os canais que eu vi que fazem lives, eles não fazem isso, né? A gente acompanha a Jovem Pan, né? E a gente vê que tem essa característica radiofônica, que afinal a origem é rádio. E tem quem quiser ver imagem, vê. Só que assim, eles fazem uma coisa que eu acho que falta talvez para o pessoal que faz live. Pelo menos eu não vi muito isso, ou não vi nada. Dividir como a Jovem Pan faz, divide os conteúdos em pílulas. E como É, as lives eu vou comer, essa aqui vai ser a última da temporada, né? Eu vou parar por algum tempinho, mas vai ser, logo a gente volta, né? Mas eu vou começar, eu já tenho 16 conteúdos, 16 horas de conteúdo, olha isso, né? O que eu vou fazer? A partir da semana que vem, já em primeira mão, falo para vocês aqui, todas as quartas aí.
enquanto não voltar as lives das quartas, eu vou colocar nas quartas os live moments, que são as Uhum. pílulas, né? Então eu vou Sim. pegar os trechinhos aí, 1, 2 minutinhos, eu vou colocar nas minhas redes sociais. Porque aí é uma maneira também, quem quiser ver a live vai ver, as pessoas veem às vezes tudo de uma enfiada só, ouvindo como você está dizendo, né, que você faz. Eu também faço isso. Mas tem gente que vai, às vezes um pedacinho, Lucas tá. Opa. Às vezes um pedacinho de um conteúdo, de repente, é a síntese de 1 hora, sabe? De Não, e às vezes papo, aquele né? pedacinho, ele chama a atenção, é como uma chamada televisiva, né? Então, assim, Exatamente. a chamada vai falar do filme, ela mostra alguns momentos-chave do filme que vai chamar a atenção Exato. sem mostrar a história inteira, né? É mais ou menos isso. Isso é realmente o pessoal não tem feito, não. Eles fazem normalmente uma tela, igual você faz, né? Falando quem que É. é a pessoa. Olha, nós vamos chamar o cartunista, ó, nós vamos chamar o ator, né? Mas a gente realmente não vê esse negócio de fazer essas chamadas com um pedaço do que a pessoa falou, né, e que normalmente define o que é o entrevistado, eu acho que é uma ideia interessante. E tipo assim, como muita coisa que a gente é movido meio assim, né? Pelo menos a gente, criancinha desenhando, tinha muita gente que a gente via, ou talvez coisas que a gente gostaria de ver, e ninguém fazia, a gente fala, eu vou fazer. Então vai ser a mesma coisa com esses trechinhos das lives. Eu não vi ninguém fazer, então eu vou fazer também. Então é muito Vai te dar um isso, né? trabalhão, porque você vai ter que realmente ver, não, é aqui. Aí você selecionar, É. você vai ter que gastar um tempinho, mas eu acho que vale a pena. Você criar um canal para botar esse seu arquivo de lives, né? Agora que você já aprendeu como é que É. faz, Agora, né? Como é que... inclusive eu consigo gravar as lives. Não, é isso mesmo, é gravar. Tá tudo registradinho, né? Então, Depois você faz mas um apanhado dessas que você já fez e lança num canal e vai soltando as pílulas até para o pessoal voltar lá no seu canal e ver as coisas que já passaram, né? Vira um arquivo de conteúdo, né? Eu acho que é interessante, eu acho que é inovador. Alguém pode ter tá é, assistindo isso aqui e querer fazer também, mas não tem problema não, né? Você está comentando, imagina. não é segredo. Não é, lógico que não. Não copie, tá bom? Não me copie. Então, ô Lucas, é o seguinte, olha, papo bom, se já estamos quase meia hora aqui. Eu queria Gosto disso. dizer, o lance é o seguinte, a gente está liberado aqui para falar do seu próximo projeto, que vai sair até o final do ano. Quer falar Não, dele? Se eu não posso falar puder, mais ou menos, porque então fala mais ou menos. mais ou menos, a editora criativa ainda não falou assim, pode anunciar, mas tem mais um livro aí que está engatilhado, né? E eu realmente eu prefiro começar a divulgar a hora que ele tiver impresso, assim, já foi para gráfica, porque aí você Tá. tem realmente aquilo lá. Eu achei até que por causa desse ano nem iam fazer nada, mas como eles confirmaram que querem fazer, então eu não tenho data ainda de lançamento, mas existe a palavra do editor lá que falou que quer lançar, já pediu capa, já mandei capa, etc. Então é uma coisa que está para ser lançada no final desse ano, até o fim do ano, né? Então, se não for até o fim do ano, provavelmente no início do ano que vem, mas eu acho que eles têm a intenção de lançar esse ano mesmo. Né? Eu ainda não posso falar demais, mas eu acho que não tem problema nenhum, eu acho que até propaganda, falar antes. Né? Eu, por mim, eu falava, eu não acho que isso influencia. Segredo, eu tenho o meu conteúdo aí, que algumas coisas já circularam aí na internet, algumas já circularam aqui no Super Notícias do jornal. Eu sei que não é comum, mas eu sei que tem gente que recorta as tiras de É. jornal e guarda, né? Eu já recebi, inclusive, até mensagem de professoras de escola que recortam as tiras e dão para os meninos interpretarem, né? Isso, ó, quando a gente tem. Quando eu participo de feira aqui em Belo Horizonte, eu vejo muito aluno que reconhece, fala, não, minha professora coloca isso aqui na prova, mas a gente recorta, faz.
né, faz um trabalho com as tiras, então é um conteúdo que ele tá aí, né? Então, assim, a gente só vai coletar. Porque, assim, hoje em dia, o jornal ele é mais um jeito de circular, né? Ninguém consegue viver, a menos que seja contratado do jornal, mas ninguém consegue viver fazendo tiro pro jornal, né? A menos que você tenha E já que uma mega estrutura de distribuição, isso não vai existir mais, né? O jornal, a página de tiras, eu acho que eles mantêm mais por tradição, apesar de que as pessoas leem sim, né? O jornal ele meio que despreza. Antigamente as tiras elas eram o carro-chefe, né? O jornal que tinha mais tira lá nos anos 30 ele vendia mais, né? E algumas tiras elas tinham esse valor, agregavam esse valor no jornal. Hoje em dia elas estão lá num cantinho, você manda a tira desse tamanho, ela é publicada assim, né? Uma página de jornal antigamente era grande, né? Quer ver? Eu tenho uma aqui impressa no tamanho que era. Olha aqui. não ia Isso isso. aqui é uma página de jornal da época. É. Né? Hoje em dia é aquela coisa exprimida. Só dá para fazer trabalho para o jornal com tiras que são uma piada pronta, não dá para fazer mais coisas com narrativa corrida, né? A narrativa que ela vai se desenvolvendo através das tiras. É muito difícil, não dá para fazer isso mais. Né? Então, hoje em dia o jornal eles mantêm mais por tradição mesmo. Né? Mantém uma coisa ou outra lá só para dizer que tem. Então, assim, as pessoas leem, mas o jornal não está nem aí. A maioria dos jornais não está nem aí para as tiras. Né? Elas estão lá ocupando um espaço. Então, O assim. problema, o problema é que hoje também a pessoa mais novo, as gerações, novas gerações, não estão nem aí por jornais, né? Nem sabe Jornais. que existe, né? A gente está falando de um tempo, nós nos criamos no meio impresso, né? Que Sim, sim. por mais que tivesse um desprezo, talvez, ou uma deixar meio de lado, tinha importância, mas sabe aquela coisa? Eu, quando eu trabalhei dentro de jornal, que lá eu pude criar as minhas tiras, né? Como funcionário, a gente sempre sente isso, né? Porque é uma coisa que é importante, que a gente sabe que atrai público, mas eles não contam pra gente que a gente. Eles não contam pra esses moleques aí que eles têm uma relevância, que vai, que eles crescem em cima da gente de alguma forma, sabe? Falando bem toscamente assim. Então, assim, a gente é meio o patinho feio. A gente sabe que a gente é cisne, mas tratam a gente como um patinho feio. E muitas vezes a gente também não fica nesse limbo nirvânico da criação e às vezes a gente não se dá conta também, né? Mas, assim, na internet também, eu não sei se muda muito, porque, tipo, hoje tira, o que eu mais vejo, tira é Instagram, que é o quadrado. É. Também não é um formato que é muito grande para você ver também. Claro que você consegue ampliar a tela se quiser e tudo Mas mais. as tiras as Mas, pessoas ainda compartilham, porque é uma coisa, né? Ela é fechada naquele espaço. Então, só que as tiras elas estão concorrendo com aqueles memes, com aquelas piadinhas de um quadro, no comum, eles pegam um frame de um filme e colocam uma frase engraçada, ou Chapolin, ou alguma coisa dessas, né? Isso circula. Mas a tira ainda dá para fazer circular no Facebook, no Instagram, mesmo o cara colocar em blog, essas coisas, porque é um negócio que assim, você olha, a piada tá toda ali. Eu já acho que não funciona. A história é longa, você ficar publicando na internet é mais difícil. Né? e a tira também, se me permite, eu percebo o seguinte, até eu mudei um pouco da minha maneira de fazer tiras, porque eu percebo o seguinte, tudo bem, a tira é um espaço para a gente mostrar que a gente sabe, ou pelo menos exercita e melhora, né? Porque tira tem uma dinâmica própria também, né? Mesmo que ela seja piada do mesmo personagem, que fecha na tira e depois tem outra diferente no dia seguinte, e assim vai um independente uma da outra, mas com
a sequência do aquele personagem com aquelas situações, né? Mas assim, a gente começa, e isso eu vejo em você ainda, até eu lembro de ter falado isso na live anterior, né? Que a tira, a gente quer mostrar que a gente tem os recursos da técnica do desenho, do nosso estilo, da nossa personalidade, de a gente saber narrar, de conseguir fazer uma piada com começo, meio e fim. A gente quer mostrar o que a gente sabe. A tira é o nosso cartão de visita, né? Sim. E com o tempo, só para concluir, com o tempo eu percebi o seguinte: eu fiz tira durante 20 anos para jornal. E no final, nos 5 anos finais, já tinha a internet já forte, né? O que eu percebi? Aquela coisa de repente, o cara que tem o desenho, que se preocupa com o desenho bem feito, o desenho virtuoso, o desenho legal, expressivo. Eu vi muito desenhista, que é aquela coisa do Garfield. Odiava o Garfield porque era repetitivo. Depois eu pensei o seguinte: para mim, né, a minha noção, eu passei a achar válido a coisa do Garfield. Claro que artisticamente você pode questionar, tudo bem. Mas assim, eu estou fazendo tier para jornal, eu não estou fazendo uma Mona Lisa por dia no jornal, entendeu? Sabe assim? Então, para mim, eu percebi no dado momento, pelo menos na minha visão, a tier ela tem que funcionar. Se você vai admirar a arte virtuosa de alguém, você vai no museu, você vai ver, sei lá, uma revista ou um livro de arte. Não que não seja arte, e a luta também é pelo reconhecimento como arte de nós que fazemos isso, né? Mas assim, não há nada demais em fazer a coisa funcionar, sabe? Ela Não, pode ser marcante, né? mas eu acho que é o seguinte, eu penso na coisa como entretenimento, né? E eu tento tirar um Sim, pouco, sim. né? Eu tento tirar um pouco de graça do desenho, não só da piada. Então eu tento Sim, equilibrar. Eu tento fazer, por exemplo, a graça às vezes está na forma como é desenhado. é Então isso, é exatamente. eu gasto É. um tempo ali, porque também é a forma como eu sei fazer. Né? Eu não. Eu tento evitar. Tem uma coisa que eu chamo que é a piada das cabeças flutuantes. A piada da cabeça flutuante é que não faz diferença de personagem que é. A piada ela é só um texto mesmo. Então, Aham, assim, o cara coloca aham. uma cabecinha de cá falando, o outro quadro é a mesma coisa, e depois você conclui. Né? Essa é a piada da cabeça flutuante. Né? Eu tento pensar, mesmo se for uma piada que ela é só o texto mesmo, eu tento colocar alguma coisa no desenho que dê uma graça. Né? Eu Tá vejo certo. muito isso no Edbar, do Lúcio Oliveira, inclusive, que é meu amigo. Tem umas piadas do Edbar que você vê que são até piadas populares, mas ele consegue fazer ter graça, porque às vezes ele faz uma característica ali, ele coloca o carro de polícia no fundo, que é igual o carro que a gente vê aqui. Né? Aí ele faz um personagem e ele desenha ele de forma engraçada, e às vezes você ri da forma como ele desenhou o personagem. Então E eu realmente eu gosto de desenhar. Eu não fico livre da piada. Eu tento pensar a coisa da melhor maneira possível. Né? Assim, é lógico que eu tento, eu tento experimentar ali a forma como dá dentro daquele espaço. A tira, eu gosto, eu sinto confortável com a tira, porque eu consigo resolver ela rápido. Né? E é uma coisa que eu consigo sentar e fazer. Que é uma Isso é coisa, por importante. exemplo, o desenho animado, que é uma coisa que eu gosto muito, hoje em dia eu não me aventuraria, porque não é uma coisa que eu consigo sentar e fazer, porque ele depende de uma estrutura imensa. E para eu fazer do jeito que eu gostaria de fazer, eu ia ficar 2 anos para fazer um curtazinho minúsculo, né? Ia gastar um tempo absurdo, e às vezes no meio do processo você perde interesse naquilo que você está fazendo. Então, para fazer isso da forma como eu gostaria, eu teria que ter uma equipe, isso não existe mais. Pois é, Né? Você tem uma estrutura de estúdio, ou você tem muito tempo para poder fazer aquela animação apurada, do jeito que você quer, você faz o acabamento do jeito que você quer. exatamente. O desenho animado, à medida que ele foi exigindo
mais tecnologia e menos o cara, eu fui perdendo interesse nele como produção, né? Como produção. Então, quando eu penso num desenho animado dos anos 30 e 40, eu falo, é isso que eu queria fazer. Mas então, isso aí é inviável hoje em dia. Você pega qualquer desenho animado aí dos anos 30, por exemplo, o trailer do Mickey, né? Desenho popular, você vê que aquilo tudo movimenta ao mesmo tempo. É absurdamente bem executado. Ninguém faz as coisas desse jeito mais. Né? Você tem coisas que elas têm um apuro técnico, mas é um apuro técnico diferente disso. Né? A gente vê muito, o pessoal foi indo muito pro CG, né? E o CG ele tem um apuro técnico hoje em dia, né? Os caras conseguem ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas é uma coisa que exige muito da tecnologia. Da tecnologia Deixa eu fazer um contraponto aí, até complementando o que eu falei, né? Assim, eu cheguei a essa conclusão do desenho funcional, digamos assim, primeiro que eu tenho uma identificação com a síntese, né? E você sabe bem, né? Aquela Sim, coisa. claro. O seu desenho A gente, é a síntese. a gente trabalha para jornal, nada é por acaso, não é porque frescura de artistinha, né? Ou porque eu quero ser conceitual, isso é nojento até, essa coisa nojentinha de artistinha, de metido a besta, né? Enfim, mas assim, não é um funcional por questão de um conceito de metido a besta. É porque o jornal, é como você falou antes, né? É um espaço pequenininho. Então, muitas vezes aí, discordando de você, mas percebendo o seu ponto, né? Muitas vezes tem que ter as cabecinhas lá, entendeu? As cabecinhas Tem. flutuando. Não, eu Não entendo o é? cara que faz as cabecinhas. Eu só não faço, entendeu? E eu acho que a melhor maneira de definir o que você está falando, a gente está, claro, batendo papo livremente, colocando também conceitos, o que a gente acredita, mas eu acho que o principal, sabe o que é? É a afinidade. Eu gosto de fazer assim, né? Você É, gosta do desenho, como leitor, eu gosto, tipo, eu falei já do seu desenho, eu até falei, acho que um dos primeiros comentários que eu fiz do seu desenho, do Hans Grotz, é que você desenha demais para uma tira, para ser uma tira, porque sai daquele tamaninho, é muito desenho para pouco espaço, né? É um desenho, um apuro técnico que você precisa. Aí quer ser um ver? desenho para ser apreciado, né? Então, às vezes é Daqui, um né? desperdício. Eu faço desse tamanho. É. Lá sai Eu também, isso. eu também. É exatamente isso. E olha que eu não faço. Antigamente eles faziam bem maior que isso, né? Sim, Eu sim. faço assim, para sair assim, né? É. Talvez isso funcione. Deixa eu só O responder seu aqui trabalho, Sérgio. o O Sérgio Sérgio. perguntou Isso. aqui meu estilo, quais as minhas referências. Olha, tira clássica americana, quadrinho francês, principalmente a Asterix, Luke Luke. Eu gosto muito da escola francesa, principalmente os quadrinhos de humor. E eu gosto muito das tiras americanas ali, principalmente dos anos 30, 40, são minhas favoritas. Então, Que eram tiras, isso só que aí eram não publicadas, eram era publicadas publicado no. os jornais, inclusive, eram maiores, né? Então Não, é dava igual eu para o cara mostrei a explorar página um aqui. Aquilo desenho. ali era uma reprodução de uma página. Era publicado grande e É, os caras faziam ainda maior do que aquilo. Né? Agora, é, tinha uns é. jornais que reduziam, mas mesmo a redução, ela era de boa qualidade. A impressão de jornal nessa época, se você pega as páginas da época, e hoje em dia a gente tem algumas edições que eles fazem, eles conseguem restaurar a partir da página, porque o fotolito não existe mais, a matriz não existe É. mais. Então, algum santo conseguiu guardar as páginas de jornal e você consegue fazer um catálogo completo dessas tiras de jornal, tipo Dick Tracy ou Popeye, porque teve alguma alma boa que guardou isso e você consegue fazer uma restauração em cima da porta-página e você vê a qualidade da impressão é ótima. Era muito melhor do que a qualidade de impressão da revista do Gibi, por exemplo, da mesma época. Pois é.
Porque pode ver, no Brasil mesmo, né? A gente tá falando um papo aí de dinossauro, mas novas gerações, é bom saber dessas coisas também. Aqueles gibis, por exemplo, do tempo da Editora Cruzeiro. Eu tinha Sim, aqui um tempo aqui, eu tive os gibis os aqui da bolinha Luzinha, Luzinha, né? é, Era um isso. horror. Era um horror. O Pererê mesmo do Ziraldo, né? Que era impresso, era da editora O Cruzeiro. O Eles problema é que às imprimiam. vezes Nossa. sair borrado demais. Mas mesmo assim, É, eu acho, por exemplo, se eu pego uma revista do Pato Donald dos anos 60, a qualidade da impressão é melhor do que a dos anos 80. você acha? Você acha? Tá? Muito melhor mesmo. É, é, Um é, dos motivos de já me falar é porque eles substituíram para o offset pelo rotogravura. O é offset era verdade. melhor a qualidade. Rotogravura é uma maior escala, né? Acho que O perde rotogravura. qualidade também. Me incomoda um pouco quando a impressão ela prejudica a arte. Eu via muito nas revistas dos anos 80, era aquela cor enxaguada, sabe? Ou às vezes cor É, cobrindo o traço. É, então, assim, isso me incomoda. Mas, assim, hoje em dia eu tenho nostalgia. Eu guardei quase tudo que eu tive, que eu comprei na época. Eu guardei. Eu perdi um bocado de coisa, mas eu guardei mais da metade das coisas que eu tive. Né? Eu gosto de fazer essa comparação e realmente eu vivia em sebo, então eu comprava a revista dos anos 60 e achava fascinante a impressão dos anos 60. Eu acho a qualidade do meu pai, eu acho realmente mais assim, ela tem mais apelo visual, a qualidade da impressão dessa época. Principalmente, eu falo principalmente dos anos 60 porque tem um certo boom assim, de consumo de quadrinhos no Brasil nos anos 60. é Eu já verdade. venho nos É. 60, mas eu costumo falar, o que o tio Patinhos vendia nos anos 60, não tem revista hoje em dia, você pode juntar todas as revistas impressas, não vende nem um terço do que vendia uma revista do tio Patinhos. Estou falando do tio Patinhos, mas as outras também vendiam bem. Né? Era um Mas entretenimento popular. a gente já é de outro tempo, né, Lucas? É incrível como a internet nos envelheceu em questão de segundos, é impressionante, né? Que hoje a É, audiência não é para vender revista, é clique. Então, o mundo que a gente está falando já é um mundo de fato de dinossauro, né? Então o pessoal pode ser que. assim, o que eu faço, ele é meio a coisa de saudosista, né? Eu Às vezes também eu faço. sinto que eu estou fazendo ferradura, né? Que eu estou fabricando ferradura, né? É uma coisa meio de saudosista mesmo. Eu não É. tenho a ilusão de que algum livro que eu publique vai vender 50 mil exemplares. De O qualquer Sérgio está revista. falando uma coisa legal aqui. Eu acho que a geração de hoje perde muito de não ter essa experiência com os quadrinhos. É verdade, é verdade. É que O parece que eu, que as gerações novas são, e de certo aspecto, e sem generalizar, elas são muito autossuficientes nas mídias delas, né? Então, às vezes, tipo, agora os Disney estão na Culturama e os clássicos Disney, do Família Pato, tá na principalmente, Panini. e Mickey, estão tudo na Panini, dividiu. É pros tiozão que lia, que comprava o Pato Não Donald a é. Não, R$ 2, e inclusive, agora não, tem o poder aquisitivo para gastar 80 pau com um livro do Karl Barks da Panini. Né? Ou não, não e tem vale a pena. também e vale a Não, pena. inclusive E quem você quer edita é o saber? Eu Marcelo prefiro Alencar. esse. Quem edita é o Marcelo Alencar, que é amigo meu. Ele faz Exato. o Marcelo faz as introduções dos meus livros, tudo o Marcelo. Eu sempre peço para ele. Né? Aqui, tudo ele, o sketchbook também né? Mas é isso, né? Eu acho que não dá para ficar. É um entretenimento de massa, ela cobria. É um entretenimento de massa que não vai ser mais entretenimento de massa da forma como era há 40 anos atrás. Não tem jeito, a gente já Virou perdeu. nicho. Já perdeu Virou pro nicho. videogame, já perdeu pro joguinho de É, celular, já perdeu pro YouTube, já perdeu pro meme. É, então é uma coisa, é uma
coisa de nicho mesmo. É realmente quem gosta muito daquilo vai consumir numa escala menor, né? Eu acho até que o pessoal consome algum quadrinho hoje em dia. Mas o cara que consome, eu já reparei, hoje em dia, o cara que consome determinado tipo de coisa é só aquilo. Então, o cara ele gosta. Normalmente a molecada ainda gosta de mangá e de super-herói. Mas aí o cara compra aquela revista de super-herói, ele só compra aquilo, ele não desvia o olho um milímetro para uma coisa que seja diferente daquela estética. E às vezes eu vejo o pessoal que consome mangá também. O cara acompanha determinado mangá, mas se você coloca na frente dele outra coisa que tem uma estética um pouquinho diferente, ele nem olha. Nem olha mesmo, porque aquilo realmente não interessa. Porque é um mangá que aí ele fala daquele grupo na qual ele está inserido, de pessoas que jogam, sei lá, ioiô. Tô chutando aqui. É uma coisa muito... Né? Antigamente era entretenimento de massa. O cara lia o Pato Donald, o Tio Patinhas, o Cebolinha. O que tivesse. Foi Fruta Zero, Fantasma. Então eu lia qualquer coisa que aparecesse, que era entretenimento. Aquele entretenimento era para todo mundo. Não era só, não, eu vou fazer um que ele é só para meninos que gostam de videogame. Eu vou fazer isso só para meninos que têm determinado tipo de comportamento. Então eu vejo a coisa bem assim, ó. É afunilada mesmo, é aqui. Né? Aquilo tem uma venda certa dentro daquele grupo. Mas o geral não sabe que aquilo existe. Né? Se você voltar 50 anos no tempo, mesmo quem não lia o Tio Patinhas, ou o Recruta Zero, ou a Turma da Mônica, ou o que quer que seja, o cara ele tinha uma noção do que eram aqueles personagens. Exatamente. Ou um personagem de desenho animado. Algumas pessoas elas conhecem um personagem de desenho animado por causa do meme que fizeram com o personagem. Então pega lá uma cara do Pernalonga, bota uma... O cara nunca viu aquele desenho. Ela sabe quem que é o Pernalonga, mas nunca assistiu o desenho que tá... De onde eles tiraram aquele frame, por exemplo, né? Então, assim, a leitura que eu faço é essa. Eu entendo perfeitamente o que é, né? Então é coisa de saudosista? É coisa de saudosista mesmo. A gente tá vivo ainda. Tem ainda Lucas, no mercado pra isso, tem. Agora, isso eu tô falando do que a gente está vivendo aqui, né? Exato. Se você mudar lá para o mercado franco-belga é outra coisa. Eles têm hábito de comprar quadrinho. Tanto que quadrinho em formato de livro mesmo, com capa dura. Então, todo mundo tem uma estante lá com quadrinho. Não é porque o cara coleciona, não. É porque ele tem o hábito de consumir aquilo como entretenimento. Então, Lucas, é outra seguinte, coisa. Lucas, só interromper, desculpa. Como você sabe que você já participou de muitas lives, né? Eu participei só da sua. Nós vamos ter que... Não é não, que eu não nem converso que eu vi outras suas. Tá? É o seguinte, vamos ter que encerrar. Então, assim... Okay. Então, eu preciso fazer essa conclusão aqui para não deixar o pessoal chupando o dedo. Então é o seguinte, eu já queria começar primeiro te agradecer já pela confiança que você depositou já lá na primeira live em abril. A gente ainda não tinha muita noção, o mundo não tinha noção do que era direito, que era uma live. Parece que alguns de nós aprendemos um pouquinho, né? Então, e vamos continuar em outras oportunidades, né? Hoje a gente está fechando aqui a primeira temporada das nossas lives aqui do @EricoSanJuan, com o primeiro convidado, que é o Lucas Libânio, que tecnicamente não conseguimos gravar a conversa, então para fazer justiça, a gentileza até do Lucas de ter aceitado primeiro o convite da gente fazer live, ele está de volta aqui para encerrar esse primeiro ciclo aqui das lives, né? Então eu queria agradecer o povo todo. Beleza, eu vou chamar com certeza. E em breve, não vou falar data assim, mas fica ligado aqui no Instagram, nosso Instagram, que já a gente tem novidades. Então, já, como eu antecipei na próxima semana, a gente já vai ter as pílulas das lives que já foram realizadas. E quem quiser ver essa live aqui que está sendo concluída agora,
Já já no meu IGTV já tá salva lá. Essa aqui não escapa de ser salva. Fica para posteridade. E até o final da noite no meu canal do YouTube. Então, fica ligado aí que em breve teremos outras lives. E para fechar de vez, assim, já vou fazer a propaganda que o nosso Sérgio Sá, que esteve aqui comentando com a gente, agradeço Tava tanto ao ativo. Sérgio quanto a família Libânio, todos os amigos, o Júlio, todo mundo que participou. Inclusive, tá aluno meu, tinha uns alunos meus aí na parada. Que bom, legal. Então eu vou mostrar para vocês aqui o Instagram da live que eu vou participar do Sérgio Sá amanhã. @sergio.sa.58. Então aí eu vou falar dos meus quase 30 anos aí de desenho, de humor gráfico, de quadrinhos e caricatura, né? E inclusive na live vai ter um sorteio de caricatura que eu vou fazer de um dos nossos queridos espectadores que acompanharam amanhã. Vocês vão lá no Instagram do Sérgio, @sergio.sa.58. Aí lá tem as instruções de como participar do sorteio da caricatura. Então, Lucas, até a próxima. Até a próxima. Obrigadão, viu? A gente ainda tem algum falando tempo, aí. Não. A gente ainda vai cair agora. Não, então beleza. Vai cair agora. Foi um prazer. Né? Quando a gente começou, na pior das hipóteses, ia ser um bom papo. Na pior, acabou sendo a melhor, né? Expectativa ao contrário. Mesmo se não aparecesse ninguém, é uma oportunidade da gente bater um papo, né? Durante uma hora até a coisa se desfazer. É isso aí. Então já no IGTV essa live aqui, toda salva para posteridade. Valeu, gente. Até as próximas. Até as próximas. Tudo de bom. Valeu.